O investidor bilionário Ray Dalio, especialista em macroeconomia, acredita que estamos mais próximos de um conflito quente entre China e Estados Unidos, que poderia nos levar a uma terceira guerra mundial. Esse é o tema do vídeo de hoje. Nós vamos nos debruçar em tudo o que está acontecendo que poderia aqui realmente levar a essa fatalidade aí, tá? Mas antes da gente ver isso, você deixa seu like, né? E vamos conferir o principal indicador que o mundo estava de olho aqui no cenário econômico, era a inflação nos Estados Unidos, né? Que se ela vir alta, ela acaba pressionando a taxa de juros e aí tem todo aquele risco de recessão, queda nas ações e tudo mais, né? Então a gente tem aqui uma inflação que era esperada em 3,6 e veio em 3,7, veio um pouquinho acima. Porém, como eu havia dito, o principal indicador de inflação que eles estariam de olho seria o núcleo da inflação, que não envolve índices voláteis na inflação. Então, o núcleo da inflação era esperado em 0,3 e ele veio em 0,3. Então, ele veio em linha. Por isso que a reação do mercado foi até mais para o lado neutro em relação à inflação dos Estados Unidos. Mas todo mundo ainda se mantém muito atento, porque além do núcleo vir apenas em linha, o fora do núcleo ali veio um pouco acima, inclusive, tá? Então, ainda sobre tensão à inflação nos Estados Unidos, possível aí desdobramentos em taxas de juros mais altas por mais tempo. Essa é a narrativa que ainda foi estendida, mas não, vamos dizer, se agravou neste momento, nessa semana, né? E aí, então, vamos falar dessa guerra. A gente tem, então, os Estados Unidos ratificando aqui o apoio e dizendo que estar sempre ao lado de Israel durante a guerra. E isso aqui é o mesmo posicionamento que ele tem aqui em relação à Ucrânia. Porém, a gente já tem aqui os Estados Unidos agora tendo uma segunda frente para eles ficarem de olho. Isso aqui pode favorecer a Rússia indiretamente, porque vai desgastar os Estados Unidos, que já tem aí sua economia sob preocupação, tendo que suportar aqui duas frentes de guerra, sendo que ela já tem aqui auxílio econômico, inclusive, na Ucrânia, né? Então isso aqui indiretamente acaba ajudando a Rússia, mas mais do que isso, nós vamos aqui focar nessa posição dos Estados Unidos. Eles estão do lado de Israel, firme e forte, né? Então a gente vê aqui um risco realmente de um cenário caótico sendo precificado no ouro. Então o ouro estava até caindo com a questão dos Estados Unidos, será que vai aumentar mais a taxa de juros, vai deixar a taxa de juros mais alta por mais tempo, essa coisa toda. O pessoal começa a investir na renda fixa, só que o que acontece, o medo aí de um caos generalizado faz inclusive o ouro começar a se recuperar, mesmo no cenário de taxa de juros altas nos Estados Unidos. O petróleo nem se fala, o petróleo vem aqui subindo bastante, né? Se recuperando aqui de uma queda, inclusive recentemente, e tem risco de subir muito mais. Israel hoje mandou palestinos saírem do norte de Gaza. Hamas falam para eles ficarem, ou seja, isso aqui, na minha opinião, é um golpe sujo de Hamas, mandando aí o pessoal, civis, inocentes, ficarem e sendo aí possíveis vítimas de um ataque de Israel que na verdade só está, na minha opinião, atacando terroristas, né? Então eles precisam fazer esse ataque por terra para realmente derrubar aí de vez Hamas, e eles não querem aí matar inocentes ao longo desse ataque, né? Então o exército de Israel lançou panfletos em árabe aqui na cidade de Gaza, convocando a saída de todos os civis da região. E aí Hamas, infelizmente, vai acabar aí fazendo essa lavagem cerebral que eles costumam fazer no pessoal. E aí muitos aí acabam podendo ficar, né? Enfim, triste, mas não é esse o nosso objetivo agora, né? A gente tem que continuar aqui entendendo o cenário. E o cenário ainda ronda a possível entrada do Irã na guerra, que faria o petróleo disparar a valores extremos, né? O pessoal aqui fala em $110, mas na minha opinião isso aqui pode até ir além, tá? Fazendo obviamente ações de petrolíferas dispararem, Petrobras, 3R Petróleo, Enalta, PetroRio, PetroRecôncavo. Então essas são as primeiras que vêm à nossa mente, mas vamos continuar entendendo aqui, tá? Isso aqui é só o início, né? Então uma possível entrada no Irã seria, além de tudo, mais um país envolvido em guerra, mais complexidade aí no cenário mundial, no caos mundial em que vivemos, né? E a entrada do Irã é bem simples, ela poderia, não só por ser uma boa produtora de petróleo aí, mas a questão aqui logística, tem aqui o Estreito de Hormuz e Irã aqui, ó, ele pode simplesmente bloquear isso aqui, e aí olha só os países produtores de petróleo
lascou, né? Então isso aqui traria um caos generalizado aí no cenário de petróleo, tá? Em 2021, 17 milhões de barris de petróleo cruzaram aqui esse estreito por dia. 88% do petróleo produzido no Golfo Pérsico passa pela região. Se o estreito for fechado, o barril pode subir para 110. Como eu disse, isso aqui desdobraria em outras ações que poderia continuar causando pressão. Cara, não dá nem para imaginar aqui os possíveis caos que podem levar isso aqui, né? Então, como nós dissemos aqui, esse é um dos desdobramentos. O outro aqui seria mais grave, a gente já começa a pensar na possibilidade do Rei Dalio não estar aí viajando, né? A questão de uma possível conflito aí, guerra quente entre China e Estados Unidos e uma possível terceira guerra mundial, né? Seria que a China afirmou que não foi feita justiça a palestinos. Esse diz do lado da equidade em conflito. Então a gente está falando de uma China que já vem aqui batendo de frente com os Estados Unidos já há tempos, né? E a gente vê aqui a China se pondo aí contra Israel, o que é preocupante, na minha opinião. Então a China, via ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, disse em videoconferência que a questão palestina é o cerne da questão do Oriente Médio. E o cerne da questão é que não foi feita a justiça ao povo palestino, segundo aqui o ministro da China, tá? Então olha só, isso aqui é bem grave, né? Embora depois ele dá uma passadinha de pano, mas na minha opinião não o suficiente. Ele diz aqui que gostaria de enfatizar que a China não tem interesse próprio na questão palestina e sempre manteve o lado da paz e o lado da equidade e da justiça. Na verdade, nem pareceu uma passada de pano, não. Na verdade, a situação aqui está bem clara que eles estão defendendo aqui, dizendo que não estava sendo feita a justiça, né? Então, enfim. Israel completa aqui exatamente a minha percepção, né? Israel fala em decepção com a China. Eu também fiquei extremamente decepcionado, essa é a palavra, né? Então, enfim, né? Não tem muito o que dizer aqui. Profunda decepção é o que a gente fica aqui com a China. E aí, então, um conflito que iniciava assim Ucrânia e Rússia, agora se estendendo para Israel e Hamas, podendo entrar Irã em algum momento, e a chance de conflito envolvendo Estados Unidos e China aumentaram para 50%. Tudo isso por conta das guerras, né? Segundo aí Rei Dalio, né? Então, ele diz aqui eles estarem à beira de uma guerra quente, com conflito no Oriente Médio, pressionando aí as duas a se cruzarem em um combate militar, o que seria realmente trágico, né? Então, na opinião de Dalio, a guerra entre Israel e Hamas eleva o risco de ocorrerem vários outros conflitos de diferentes tipos em diferentes lugares, e é provável que tenha efeitos nocivos que se estenderão para além de Israel e Gaza. Para ele, os Estados Unidos e a China estão à beira de uma guerra quente, e o conflito que eclodiu no Oriente Médio poderia levar as nações a cruzar a linha de um combate militar. Na opinião de Dalio, em breve nós vamos saber as consequências, tá, dessa guerra entre Israel e Hamas, que se ela se alastrará e até que ponto se espalhará. A partir daí, no longo prazo, veremos se as grandes potências são forças a favor da paz e se afastarão da beira do conflito ou vão se envolver ainda mais, ultrapassando os limites. Enfim, na visão de Dalio, Estados Unidos e China, elas tinham conflitos aqui administráveis e não necessariamente iam se transformar em uma guerra total. Entretanto, o aumento de mortes nos conflitos mundiais abre caminho para a guerra quente e chega a uma brutal, talvez possível terceira guerra mundial. Segundo ele, o sonho seria que todos reconhecessem o horror que é uma guerra mundial e se unissem para evitá-la, né? Seria aí o bom senso da humanidade, né? E aí uma primeira guerra que eu já imagino que possa vir a explodir aí, além da questão do Irã já entrando, a coisa aquecendo mais, é a China aqui, ó, que já deu, na época do conflito Rússia e Ucrânia, uma aquecidinha ali contra Taiwan. Imagina aí agora se Irã entra e começa a aquecer ainda mais, pode também ser aqui um acontecimento aí na sequência, né? Enfim. Bom, mas resta no momento de focar no que está mais no nosso controle, que é aí os investimentos. Então, eu aí continuo confiante nas ações aí mais resistentes, as ações perenes aí, né? São as mais interessantes, além daquelas que nos trazem alguma proteção, no caso aí de um caos, como as petrolíferas, por exemplo. A própria Aura Mineros seria um exemplo aí também, na questão do ouro, né? Que minera ouro.
inclusive para membros eu devo comentar da Aura Minerals amanhã, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um abraço e até o próximo, valeu!